Hello everybody! Eu sou a Kathleen do English Tips, essa page que tem aí no Instagram, e hoje eu vim falar de algumas dicas de como estudar inglês para concursos, tá? Então, hoje em dia, vários concursos estão cobrando a língua inglesa, né, como parte da prova. Alguns têm poucas questões, tem outros que têm mais questões, né? Mas independente disso, a gente tem que valorizar e estudar inglês também, né? Eu sei que muita gente deixa de fazer alguns concursos porque não sabe inglês. Então, vamos desmistificar essa ideia que inglês não é um bicho de sete cabeças, e hoje eu trouxe algumas dicas de como facilitar o estudo de inglês para vocês. A primeira dica que eu tenho para hoje é a seguinte: a gente sempre precisa saber o que cai na prova realmente. Então, quando vocês recebem, né, quando vão lá e baixam o edital do concurso que vocês vão fazer, precisam dar uma olhada nos conteúdos de inglês que vão ser cobrados na prova. Porque muitas vezes a gente estuda um monte de coisa e talvez nem caia esse monte de coisa, né? Então, o ideal é que a gente sempre saiba realmente o que vai ser cobrado, tá? E é isso também otimiza o tempo de estudo, né? Porque aí vocês não ficam estudando coisas desnecessárias. Outra coisa, outra dica, a dica do número 2 aí, é a seguinte, que a gente precisa praticar a leitura. E para isso, vocês precisam treinar estratégias de leitura. A gente sempre pode utilizar estratégias de leitura, que é skimming e scanning, tá? Eu fiz uma postagem sobre isso já aqui na página, então peço que vocês deem uma olhadinha sobre que estratégias são essas e como que vocês podem utilizar elas na leitura de vocês, porque a ideia dessas estratégias é que vocês não fiquem presos a palavras e estruturas que vocês não conheçam, tá? Porque muitas vezes a gente lê o texto e não entende tudo que tá escrito lá. E tá tudo bem. Eu sempre comento com os meus alunos assim: tu sabe todas as palavras existentes na língua portuguesa? Geralmente não, né? Volta e meia a gente se depara com uma palavra diferentona aí que quer saber o que é. A mesma coisa na língua inglesa, né? Então não tem nada de errado em a gente não entender tudo que tem no texto. E utilizando essas estratégias, elas vão facilitar a vida de vocês, né? Vão permitir que vocês fujam dessa ideia de que tem que entender tudo que está escrito, cada palavrinha, para conseguir interpretar esse texto. A realidade não é essa. E eu tenho certeza que elas vão auxiliar muito vocês na hora de fazer prova. Principalmente porque a maioria dos concursos cobra bastante interpretação de texto. Muito mais do que gramática, por exemplo. É claro que tem concursos que são mais específicos, assim, e cobram mais gramática. Mas a maioria deles enfatiza muito a interpretação de texto. Então, realmente precisamos treinar leitura, tá? Não adianta fazer 1001 lista de exercícios de gramática e não treinar leitura, tá bom? Porque vai chegar lá na prova e vocês vão receber textos e precisam interpretar esses textos, tá bem? Então, chegamos na parte 3, né? Dica 3 aqui, sobre gramática. Com certeza, vocês também precisam estudar gramática, embora a interpretação do texto seja a parte mais importante das provas, geralmente, isso não quer dizer que a gramática não seja cobrada. Ela é. Então, vocês precisam ir lá no edital, verificar quais são os itens de gramática que vão ser cobrados nesse concurso e estudar esses itens, né? Sempre fazendo exercícios práticos. Não adianta assistir vídeo no YouTube, simplesmente receber aquela ideia nova ali, aprender aquele conteúdo e não colocar em prática, gente. Não adianta, precisamos fazer exercícios. Então, estudou o conteúdo, faz exercício sobre ele, tá? E constantemente revisando também, né? Porque um cérebro que está estudando para concurso tem bastante informações que estão sendo recebidas aos poucos, então tem que estar sempre relembrando, ok? E também o ideal é que vocês façam o máximo de exercícios de gramática contextualizados possíveis. O que eu quero dizer com isso? Na maior parte dos concursos, quando eles cobram exercícios de gramática, eles cobram um aspecto gramatical a partir de um texto.
Então, geralmente a gente recebe um texto, tem questões de interpretação sobre esse texto, porém, sempre tem um itemzinho de gramática que é retirado lá do texto e é questionado para vocês. Então, o ideal é sempre estar estudando gramática contextualizada, a partir de textos, a partir de frases ou de diálogos, tá? Porque muitas vezes estudar frases soltas não ajuda muito. É bom para exercícios assim super práticos de estruturas gramaticais, mas os exercícios de prova de concurso geralmente são contextualizados, tá? Então, além de fazer os exercícios, né, de gramática, é essencial que vocês façam exercícios de interpretação. E essa é a minha quarta dica, né? Não adianta só fazer as listinhas de exercícios de gramática, precisa também fazer exercício de interpretação, ou seja, fazer leituras em inglês, tá? Então é super necessário que vocês pratiquem a gramática com exercícios, mas pratiquem também a leitura. Eu sei que no início é super difícil, né? Muitas vezes a gente entende bem pouquinho do texto, mas eu prometo que aos pouquinhos isso vai aumentando, a compreensão de vocês vai aumentando, vai ficando mais fácil, tá? É como qualquer outra disciplina. Se a gente começa a fazer exercícios daquela matéria nova, obviamente que fica um pouco difícil no início, né? Até a gente ir se acostumando e vai aprendendo e vai ficando mais fácil. Então, leitura é a mesma coisa. O principal é dar o pontapé inicial aí para começar a praticar a leitura, tá bom? E além disso, a minha dica number 5, né, número 5, é que vocês também prestem muita atenção nos enunciados das questões. Os enunciados das questões, na maior parte das vezes, são, assim, chave para vocês conseguirem responder uma questão, tá? Então, precisa prestar bastante atenção nos enunciados e também praticar exercícios que os enunciados peçam um determinado conteúdo para vocês responderem lá naquele exercício, tá? Eu sei que no início a gente começa estudando com enunciados em português, tem gente que faz bastante isso, eu faço muito isso com os meus alunos, mas chega no momento que a gente precisa praticar e entender os enunciados em inglês também, tá? Porque na prova, geralmente, os enunciados estão em inglês. Claro que depende da prova, mas na maioria das vezes sim. E também, por último, minha dica number 6, e uma dica super relevante, que eu tenho certeza que muita gente diz isso pra vocês o tempo todo, ter contato com a língua inglesa. Gente, assistir série, assistir filme, ler textos em algum site que seja de um assunto do interesse de vocês, isso é muito importante. Olha, assistir série, assistir filme e fazer essas leituras não vai simplesmente assim, nossa, eu vou aprender a falar que nem aquela pessoa. O teu foco não é esse. O teu foco é ler e interpretar informações. Esse tipo de conteúdo midiático de filmes e séries vai facilitar que tu aprenda vocabulário. Então pode ser que tu não entenda tudo que está sendo dito ali, mas de repente uma palavra nova, num contexto específico. Assistir uma série que tem a ver com um hospital, né? Aprende vários vocabulários, várias palavras relacionadas à medicina, né? Quem assiste séries de mistério ou, enfim, séries que tenham mais a ver com polícia e tudo mais, aprende vocabulário mais relacionado a policial, a crimes e tudo mais. Então é bem legal que vocês utilizem dessas opções de assistir série e assistir filmes para adquirir vocabulário, tá? Sempre lembrando que o objetivo de vocês é a prova, é tentar adquirir palavras, né, vocabulário que auxiliem vocês na prova, tá bom? Então, essas foram as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que sejam úteis para vocês, ok? Thanks for watching.